Olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos continuar os nossos estudos de semântica, sobre significação de palavras, e hoje nós iremos falar sobre sinônimos e antônimos. Eu imagino que a maior parte de vocês já deva ter estudado este conteúdo em algum momento do ensino fundamental, então hoje, para aqueles que já estudaram, iremos relembrar este conteúdo. Para aqueles que ainda não estudaram por alguma razão, iremos aprender este conteúdo. Tudo bem? Vamos lá então? Beleza! Primeira coisa, o que são sinônimos? Quando a gente fala em sinônimos, a gente deve pensar que são palavras cujo significado é muito próximo. Palavras que possuem significados próximos, certo? Então vamos pensar em alguns exemplos para ilustrar esse conceito. Casa, lar, moradia, residência, são palavras sinônimas. Por quê? Porque o significado delas é muito próximo. Olha só outro exemplo. Longe e distante. Vamos pensar em uma frase. Eu moro longe do supermercado. Eu moro distante do supermercado. Então, são palavras sinônimas porque o significado delas é bastante próximo. Delicioso, saboroso, carro, automóvel, bela, bonita. Então, são palavras que têm um significado muito próximo. Por essa razão, a gente denomina essas palavras de sinônimas. Sinônimas, então, porque tem um significado muito próximo. Ok? Continuando. Vamos pensar aqui em alguns outros exemplos para que essa explicação fique cristalina e vocês possam aprender plenamente este conteúdo. Após e depois. Diogo chega somente após as 18 horas. Diogo chega somente depois das 18 horas. Então, após e depois são palavras sinônimas. E por que são sinônimas? Porque o significado delas é muito próximo. E neste contexto aí, elas podem ser intercambiadas e o sentido vai ser mantido, tá bom? Morrer e falecer. Ele faleceu às 9 horas do dia 14 de setembro no Hospital Santa Cecília. Ele morreu às 9 horas do dia 14 de setembro no Hospital Santa Cecília. Então, nesses exemplos, as palavras morrer e falecer também são sinônimas. Por que são sinônimos? Porque o sentido, porque o significado delas é muito próximo. Ok? Embora a gente perceba que morrer tem uma carga semântica bem mais pesada do que falecer, né? Então, mas são sinônimos. Alfabeto e abecedário. Nosso alfabeto é composto por 26 letras. Nosso abecedário é composto por 26 letras. Alfabeto e abecedário são palavras sinônimas. E por que o são? Porque o significado delas é muito próximo, tá bom? Agora, por que eu estou frisando tanto que o significado é próximo e não idêntico? Porque é muito difícil a gente pensar em palavras que sejam sinônimas perfeitas. Por quê? Porque é difícil pensar em uma palavra que signifique exatamente a mesma coisa que outra. Vamos pensar nas palavras feliz e alegre. São sinônimas. Por quê? O significado delas é muito próximo, o sentido delas é muito próximo. Porém, vamos analisar dois exemplozinhos utilizando essas duas palavras. Eu sou muito feliz. Eu sou muito alegre. Vocês conseguem perceber que há uma diferença semântica nessas duas frases? Como assim, professora? Há uma diferença de sentido nessas duas frases. Eu dizer que eu sou muito feliz é um pouco diferente de dizer que eu sou muito alegre. Porque quando eu falo eu sou muito feliz, a ideia que eu tenho é de uma permanência. A ideia que eu tenho é de um estado que fica bastante tempo. Eu sou muito feliz. Essa felicidade dá a ideia de permanência. Agora, quando eu falo eu sou muito alegre, a ideia que eu tenho é que essa alegria pode se esvair a qualquer momento. Eu sou alegre agora, daqui a pouco eu posso não ser mais alegre, né? Eu tenho uma ideia de transitoriedade maior. Então, por mais que essas palavras tenham um sentido muito próximo, elas não são intercambiáveis no sentido de manter o mesmo sentido, no sentido de significar a mesma coisa, certo? Professora, não ficou muito claro. Beleza. Vamos pensar então nas palavras lar e na palavra casa. Palavras lar e casa, ok? Vamos lá. Se eu digo, por exemplo, eu comprei uma casa nova. Joia. Vamos tentar recriar essa frase, agora utilizando a palavra lar. Eu comprei um lar novo.
Pessoal, vocês percebem que não faz muito sentido? Ainda que lar e casa sejam palavras sinônimas, que tenham sentido muito próximo, elas não têm o sentido idêntico. Elas não significam a mesma coisa. Na verdade, dizer eu comprei um lar novo não faz nem muito sentido. Não é verdade? Então vejam, são sinônimas. Lar e casa são palavras sinônimas. Por quê? Porque tem o significado, o sentido é muito próximo, mas não é idêntico. Falar eu comprei uma casa nova é uma coisa, eu comprei um lar novo não faz nem muito sentido, certo? Tudo bem? Então, sinônimos, pensem, palavras que possuem sentido próximo. Palavras que podem ser intercambiáveis em um determinado contexto e a gente consegue manter o sentido desejado, mas significar exatamente a mesma coisa é um pouco difícil, tá bom? E antônimos? Antônimos, contrariamente a sinônimos, são palavras que têm sentido oposto, palavras que têm um sentido contrário, tá? Então pensem, sinônimos, palavras que possuem significado próximo. Antônimos, palavras que possuem significados contrários, significados opostos. Ok? Beleza, vamos ver alguns exemplos aqui. Vocês estão percebendo que eu estou falando, parece que a língua está presa? É porque eu coloquei aparelho há um tempo. Na verdade, tem pouco tempo, eu ainda não me adaptei. Minha dicção está sendo bem prejudicada, mas vamos trabalhar com o que temos, né? Então, continuando. Mal e bem são antônimas. Por que são antônimas? Porque o sentido dessas palavras é oposto. Elas têm sentidos contrários, ok? Elas possuem sentidos contrários. Perto e distante. Eu moro perto do mercado. É completamente diferente dizer eu moro distante, eu moro longe do mercado. Fraco, forte, alto, baixo, bonito, feio, gordo, magro, enfim. Antônimos. Palavras que possuem significados opostos, significados contrários. É bastante interessante a gente observar que a gente pode criar antônimos pelo acréscimo de um prefixo de sentido negativo, de sentido oposto. Como assim, professora? Olha só. Bem dizer e mal dizer. Eu consigo criar o antônimo da palavra bem dizer pelo acréscimo do prefixo mal, que nesse caso aí, ó, traz pra gente uma oposição. Bem dizer é uma coisa, mal dizer é outra, ou seja, são palavras que têm sentido oposto. Outro exemplo, simpático e antipático, antônimas, são palavras antônimas. E eu criei essa palavra antipático pela inserção de um prefixo, lembra, prefixo é aquele afixo, né, que vem antes do radical da palavra e muda o sentido dela. Então, simpático e antipático, palavras antônimas. Progredir, regredir, concórdia, discórdia, comunista, anticomunista, simétrico e assimétrico. Então, vejam, eu criei esses antônimos pela inserção de prefixos de sentido negativo, certo? Se eu digo, por exemplo, democrático, antidemocrático. Veja, antidemocrático é a palavra que é antônima de democrático e que foi criada pela inserção de um prefixo de valor negativo. Bom, tudo bem? A aula de hoje foi muito tranquila, o conteúdo é verdadeiramente muito fácil, né? Então, relembrando, sinônimos, palavras que possuem sentido próximo, e antônimos, palavras que possuem o sentido contrário. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Assistam a aula mais uma vez, caso sintam necessidade. E lá no Moodle vai aparecer, eu vou carregar uma atividade para vocês, tá bom? Fiquem bem, abraços, tchau, tchau.